programa Vida Nova com Jesus. Hoje estamos aqui na nossa igreja em Santos, porque vai começar o nosso culto de adoração ao Senhor. E é claro que procuramos sempre compartilhar com você nessa 1 hora que nós temos aí, todos os dias praticamente, né? Em todas as emissoras nós estamos aí passando, procurando abençoar você através dessa programação. Você quer saber as emissoras que nós estamos presentes, os horários dos nossos programas? Entre no portal igrejavidanova.com.br. Quer procurar uma igreja próxima da sua casa? Temos Igreja Vida Nova em toda a Baixada Santista. O endereço: portal igrejavidanova.com.br. Ali tem os endereços de todas as nossas igrejas. De repente tem uma pertinho aí da sua casa, e nós vamos fazer questão em receber você, em abraçar você, em mostrar o carinho e o amor que o povo de Deus pode sentir um pelo outro, porque o amor de Deus transbordando na nossa vida. Olha, quero convidar você também, fique atento, ao nosso congresso de jovens que está chegando, falando sobre o amor, praticando o amor incondicional. O pastor Davi Silva vai estar ministrando, e na outra semana teremos o Congresso Radical Team com o Ministério Ipiranga. Olha que maravilha! Tudo isso nesse mês para você, é isso mesmo. Então fique ligado, porque o programa só está começando. Nós vamos adorar a Deus, vamos ouvir a palavra de Deus. Fique até o final. Pastor Antônio Carlos trazendo a bênção pastoral para abençoar você e sua família durante toda a semana. Isso é bom demais, né? Fique conosco, daqui a pouquinho a gente volta. Oh, canta-te, teu nome louvarei, e com tudo que há em mim, canta-te, sempre te adorarei. O sol se põe, venho amanhecer, eu canto a ti uma nova canção, e seja o que for que se erguer à minha frente, não deixarei de te exaltar. Você pode glorificar. Minha alma canta-te, oh, canta-te, teu nome louvarei, e com tudo que há em mim eu canto, canto a ti, sempre te adorarei. Tu és amor, sempre paciente, tu és fiel, grande é o teu coração, por toda a tua bondade seguirei cantando. 10.000 razões pra te adorar. A igreja adora. Minha alma canta-te, oh, canta-te, o teu nome louvarei, e com tudo que há em mim, canto a ti, sempre te adorarei. E quando eu não tiver mais forças e o meu tempo aqui findar, ainda assim minha alma seguirá cantando por 10.000 anos e por muito mais. Minha alma canta-te, oh, canta-te, o teu nome louvarei.
hoje eu quero contar para você o resultado da minha investigação em terras palestinas, junto aos judeus, na trajetória desse pseudo-Messias. Me disfarcei, coloquei roupas de um judeu de classe média baixa, porque tem judeus que são bem abastados no meio deles, e me infiltrei no meio da população, convivi com eles 6 meses antes de começar a inquirir alguma coisa para que ninguém suspeitasse de mim. Como um estrangeiro no meio dos judeus, fui bem recebido, eles são muito receptivos, depois que confiam em você, e eu comecei a fazer a minha investigação. Eu comecei por onde toda investigação começa, com as origens daquele suposto Messias. Eu comecei a ver com as pessoas que o conheciam desde criança, as pessoas que o conheciam antes de nascer, ou seja, que conheciam a sua família. A mãe dele, Maria, uma mulher de notória relevância naquela sociedade, considerada a melhor das mulheres em termos de caráter, de postura, moral ilibada. Maria, desde nova, sempre foi observada como uma pessoa espetacular na sua integridade. Bom, coloquei no meu relatório, Maria poderia muito bem ser eleita como mãe de um futuro Messias, porque, afinal de contas, ela era uma mulher tremenda. Seu pai, um trabalhador, José, o carpinteiro, e José já trabalhava com seu pai como ajudante de carpinteiro, assumindo depois os negócios da família. Havia alguns boatos que Jesus não era filho de José e que ele teria sido gerado por uma experiência espiritual, algo parecido, mas logo isso se aplacou e José assumiu sua esposa, assumiu o filho. Esse moço nasceu logo após o casamento, bem rápido após o casamento, na verdade 9 meses após o casamento. E quando ele nasceu, ele vivia no meio das crianças, normal, uma criança que brincava, que corria, uma criança que era ensinada nos primeiros anos na escola, nada de anormal que pudesse caracterizá-lo como um ícone, um gênio. Ele trabalhava ajudando seu pai na carpintaria, o apelido dele era Zezinho, o filho do Zé da carpintaria. Viu Zezinho? Embora o nome dele seja Jesus, mas o apelido dele era Zezinho. Coloquei no meu relatório, Zezinho, filho do Zé da carpintaria, ajudante de carpinteiro, como todas as famílias palestinas. Os filhos herdam dos pais, que passam para os netos, e assim a coisa vai. E ele, o Zezinho, desde cedo ajudava o pai José, ele desde novinho, com formão, trabalhando. Zezinho, todo mundo conhece Zezinho. As irmãs dele, hoje todas casadas, bem casadas. Os irmãos, família grande, muitos irmãos, muitas irmãs. Todo mundo conhece a família, as irmãs do Zezinho, os irmãos do Zezinho. A turma boa, uma família bem estruturada, uma típica família judaica, com um temor tremendo pelo Deus que eles creem ser o único e verdadeiro. Zezinho passou uma infância ajudando o pai, e eu comecei a investigar sobre alguma coisa diferente que pudesse ter acontecido. E Zezinho, na sua infância, certa vez foi a Jerusalém com a família. Quando eu falar Zezinho, é o Jesus. É que eles falam tanto, tratam-no como Zezinho, e ficou na minha cabeça Zezinho. Uma vez Zezinho subiu com a família para o templo, ele tinha 12 anos. Eles foram a Jerusalém nas festas, ofereceu os sacrifícios. E quando chegaram lá, uma multidão, todo Israel vai a Jerusalém. É uma festa muito grande, com grandes comemorações, com danças na rua, e músicas, e muitos louvores. E de repente, a família foi embora, eles iam sempre, os clãs iam juntos. A família do Zezinho tinha mais ou menos, ali foi umas 60 e poucas pessoas. E eles estavam a caminho, 3 dias de viagem, procuraram o Zezinho. Cadê o Zezinho? Cadê o Zezinho? E o Zezinho não estava. Todos ficaram muito preocupados, porque naquela região tem muitos salteadores, tem muito assalto, e tem muitos animais ferozes também. Leões espreitam o caminho para pegar alguma presa. Teria Zezinho sido apanhado por algum leão? A mãe ficou muito preocupada, Maria ficou muito preocupada, o pai também, e imediatamente voltaram a Jerusalém. E quando eles voltaram a Jerusalém, preocupados e aflitos, Zezinho estava sentado na sinagoga, no meio dos doutores, discutindo a lei. Ninguém senta com os rabinos, ninguém senta com os doutores. É inviável, é improvável, é impossível uma pessoa normal sentar no meio dos doutores, porque não tem condições de debater com eles. Mas Zezinho
estava no meio deles, ele dizia: Bereshit bara Elohim et hashamayim, vaeret tohu vabohu. E ele falava não no princípio, mas no princípio do princípio, porque o Bereshit, a primeira palavra da Bíblia, começa com Beit, que significa casa. Então Deus, quando faz a criação, ele edifica uma casa para nela colocar argumentações profundas, tremendas, coisa linda. A mãe ficou chocada, a mãe tinha no seu coração algumas promessas, e ela só confirmou. O pai falou: como? E ele discutia com os doutores impressionados como aquele menino sabia. Botei no meu relatório: é um superdotado. Zezinho, segundo informações, é um menino que tem habilidades especiais, hoje chamados de habilidades especiais, naquela época era superdotado. Uma mente brilhante, capaz de esquadrinhar com profundidade as nuances da lei que ele crê. Ele discutia a Torá muito bem, o Velho Testamento, ele sabia tudo. Um menino muito bem instruído na sua lei. Ele cresceu fazendo as pessoas ficarem impressionadas, mas sempre ajudando o pai na carpintaria, sempre. Na adolescência dele, ali na juventude, ele se tornou o melhor carpinteiro da época. Mas até então não tem nada demais. Quantos rapazes trabalham com o pai e se dão bem no que fazem, têm êxito? Coloquei na minha pesquisa: nada de sobrenatural até aqui. Apenas um rapaz muito aplicado, honesto, trabalhador. Jesus foi um adolescente notável, mas nada de sobrenatural que justifique uma postura política. Ele nunca se envolveu em movimentos políticos, nunca se envolveu em movimentos estudantis, grêmios, nada. Era aquela pessoa que trabalhava com integridade com o pai. Pus no meu relatório. Mas quando ele se tornou de maior idade, 30 anos, um judeu se torna de maior idade aos 30 anos, ele foi até um parente, João Batista, um primo que nasceu no mesmo ano que ele, e esse era considerado pela população palestina um profeta. Há 400 anos não aparecia um profeta em Israel. 400 anos eles não tinham ninguém que eles colocassem sobre ele esse respeito, essa responsabilidade de voz de Deus, porque um profeta para um judeu é a voz de Deus. E esse João o Batista, a palavra batista é baptizo, o batizador, que significa imerjo, mergulho. Esse João Batista mergulhava as pessoas no Rio Jordão. Ele morava no deserto, se vestia com pele de camelo, comia gafanhoto e mel silvestre, era um ermitão. Ele não tinha uma vida social adequada. João Batista era conhecido como voz de Deus, e ele dizia: eu sou a voz do que clama do deserto. Eu vim preparar o caminho do Senhor. Me trouxe preocupação, porque agora um profeta com reconhecimento social podia causar problema, mas ele não queria ser o Messias. Ele diz que preparou o caminho para o Messias, e ele batizava as pessoas para o arrependimento. Ele sim, ele tinha um respeito, mas Zezinho, ou Jesus, foi se batizar, e eu pensei: ele não pode ser um Deus, e muito menos um Messias, porque ele se submeteu ao batismo, e batismo é para quem tem pecado. Mas no batismo do Zezinho, segundo informações confiáveis, quando ele chegou, as pessoas olharam ele vindo ser batizado, e o próprio João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu querido, talvez para você isso não soe como soa para os judeus, talvez você não entenda o que isso signifique, talvez você não entenda, não, você não entende, como eu também não entendia. Jesus nasceu em Belém, mas num lugar de Belém chamado Efrata, e em Efrata, todo cordeiro que nasce em Efrata não pode ser comercializado, é nascido para o sacrifício. Jesus nasceu como Cordeiro de Deus, para ser sacrificado. Jesus nasceu numa sepultura. O anjo, quando Jesus nasceu, diz: não temais, porque eis que vos trago nova de grande alegria, e será para todo o povo. É que na cidade de Davi hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Essa palavra panos não é panos, é uma palavra no hebraico que é traduzida por atadura mortuária. É um tipo de pano de enrolar defunto quando morre. É um tipo de pano que só se encontra dentro de sepulturas. Uma família rica cavava na pedra uma sepultura, e enquanto ninguém morreu, eles usavam como depósito de cereais
ou como estrebaria, ou como depósito de alguma coisa. Quando morria o primeiro da família, eles limpavam tudo, colocavam o morto lá dentro. E aí era tapado com uma pedra e não era mais usado como depósito, agora era a sepultura da família. Quando Jesus foi nascer, estava tudo cheio, não tinha lugar para ele na estalagem. E eles foram procurando um lugar, e o único lugar que eles encontraram, uma estrebaria. Mas nessa estrebaria tinha pano mortuário. Ou seja, Jesus nasceu numa sepultura, profetizando a sua morte. O cordeiro que nasceu para morrer. E nasceu para morrer pelo seu povo. Quando João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, as pessoas chocaram-se, falaram, é ele. E quando ele entrou na água, o João disse, eu não vou te batizar, é você que tem que me batizar. Ele falou, deixa assim estar, que é para cumprir a lei e as profecias. E quando ele foi batizado, houve um trovão, e as pessoas escutaram uma voz que dizia lá do trovão, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Uma pomba desceu e pousou sobre ele. E daquele dia em diante, começou uma trajetória diferente. Eu coloquei isso no meu relatório. Algo de sobrenatural aconteceu na cultura dos judeus e na natureza. Esse homem não é normal. E eu comecei a procurar as anormalidades dele. E me chocou. Aí eu já estava presente, eu estava caminhando e vendo o que acontecia. Eu fiquei muito curioso, porque ele começou a chamar pessoas que estavam trabalhando, homens consertando a sua rede, pescadores consertando redes, pescadores lavando redes, e ele passava e dizia, segue-me, e eles seguiam. Falei, isso é muito esquisito, homens, chefes de família, largando seu ofício para ir atrás de alguém, um rapaz, o que está acontecendo? Ele dizia, vinde após mim, e vos farei pescadores de homens, e as pessoas iam. Ele começou a chamar seguidores, chamou 12, que andavam com ele por todo lado, e depois a multidão foi se engrossando. Eu fiquei chocado, porque é uma coisa que não tem explicação. Homens de família largando emprego para trás desse pseudo-messias, mas não aconteceu nunca isso. Ele falava, segue-me. Um homem estava na coletoria, pegando impostos, e ele disse, segue-me, e o homem largou aquele emprego bom, um emprego federal, para seguir Jesus. Eu falei, não é possível. Como pode? O que esse homem tem que atrai tanto? Pessoas que você nem imagina seguindo a esse Jesus. E eu falei, é interessante. Eu estava curioso, porque ele, como que muito interessante. E as multidões indo atrás dele, até que um dia ele foi convidado para uma festa. Jesus era muito popular e as pessoas queriam tê-lo por perto. E ele era convidado para festas. Isso chocava os religiosos, porque ele não ia só em festa religiosa, ele ia em festa na casa dos marginais. Na época chamávamos de pecadores. O termo pecadores é equivalente ao termo marginal hoje. Ele ia na festa da casa dos marginais, ele ia para a favela, na festa. E ele comia, ele se alegrava, ele conversava, ele era sorridente. Ele ia em jantares. Uma vez estava na casa de Mateus, o publicano, e muita gente, os amigos dele, e os judeus não aceitavam isso. Mas numa das festas que ele foi, a família foi junto também, acabou o vinho. E numa festa judaica, a festa dura um mês, e não pode faltar comida e nem bebida. E naquela festa, acabou o vinho. Seria um vexame. Chamaram a mãe de Jesus e falaram, pede para ele fazer alguma coisa, acabou o vinho. E a mãe de Jesus veio para dar ordem. E ele falou, mulher, que tenho eu contigo? Ainda nem é chegada a minha hora. Essa palavra mulher é Ishá, que é o termo usado para rainhas. No hebraico temos duas palavras para homem e mulher. Ish é príncipe. Quando Yaakov, que é usurpador, trapaceiro, 171, teve experiência com Deus, o anjo, que ele briga com o anjo falou, você lutou com Deus e prevaleceu. Teu nome não vai ser mais Yaakov, trapaceiro. Vai ser Israel. Ish é príncipe. Ra-de-el, Deus. Príncipe de Deus, Israel. Ish é príncipe. Ishá é mulher, mas no sentido de princesa. Ele fala para a mãe, rainha, princesa. É uma palavra de maior honra. Ele não está destratando a mãe. Não é dessa forma.
Eu que sei o tempo certo de fazer as coisas. E ela reconheceu no filho o seu Deus. Olha que coisa interessante. E ela se submete e diz: façam tudo o que ele disser. Esse meu filho assumiu sua posição. E agora ele é o meu Deus. Ele manda os rapazes encherem as talhas de água. Tinham 6 talhas que os judeus lavavam os pés. As ruas lá não são assim, asfaltadas como aqui em Santos. Eram ruas de terra. E andando com aquela sandália de couro, suando o pé, aquele pó com suor, todo mundo ficava com o pé preto, inclusive as mulheres. Todo mundo ficava com o pé muito preto de poeira. E quando eles chegavam em algum lugar, eles tiravam as sandálias, lavavam os pés, secavam para se apresentarem limpos. Mesmo porque a mesa é a 2 palmos do chão. Senta todo mundo no chão, um perto do pé do outro, comendo. Não dá para comer com aquele pé preto. Jesus pega as talhas, tinham 6 talhas, cada uma cabia em torno de 120 litros. E ele manda encher as 6 talhas até a boca. Encheram as 6 talhas de água. Água de lava-pé. Não é uma água qualquer. Falei, o que esse rapaz vai fazer? Impressionado, ele abençoa, pega a água, bota no jarro e manda levar para os provadores. E quando eles levaram aquela água, ela tinha se transformado em vinho. Normalmente, numa festa, colocam um bom vinho primeiro, porque nós temos na boca quimiorreceptores e são responsáveis pelo nosso paladar. Só que quando você estimula aquilo por mais tempo, ele para de emitir os estímulos nervosos do paladar. Ele é saturado, ou há uma acomodação. Então, qualquer vinho que colocar, vai parecer que é bom. O que acontece? O homem falou, todo mundo bota primeiro o vinho ruim, depois o vinho bom, depois o vinho ruim. Você guardou o melhor vinho agora. E o vinho que Jesus deu despertou sabor depois de tanto vinho. Era um vinho que despertava os receptores quando nenhum vinho despertaria. Era um vinho perfeito. Os cientistas disseram, isso é anormal. Ele transformou um produto mineral em um produto vegetal. Nunca houve tal coisa. E eu comecei a botar na minha pesquisa. Muito curioso. Teria ele usado algum produto? Teria colocado ele algum pó? Eu experimentei o vinho. Que vinho! Perfeito! E aí ele começou a fazer milagres. E as multidões atrás dele. Uma vez ele estava com a multidão pregando e faltou comida. E ele mandou que as multidões sentassem. E falou para os discípulos, dá-lhes voz de comer. E os discípulos falaram, Senhor, nós não temos nada, senão 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? E ele mandou que dividissem em grupos de 50, aquela grande multidão. Tinham cerca de 5.000 homens, como uma família judaica tem pelo menos 4 filhos. Tinham ali mais de 20.000 pessoas, ou 30.000, todos sentados em grupinho de 50. Ele abençoou o pão e começou a partir, deu para os discípulos. Os discípulos partiam o pão crescia, cortava o pão, crescia, cortava. Os discípulos começaram a ficar nervosos, porque pensando, esse pão vai crescer demais, esse pão vai dominar o mundo. Eles cortavam o pão e ia crescendo, eles cortavam o pão e ia crescendo, o peixe ia multiplicando. Isso me deixou chocado, não mais curioso, mas chocado, porque todos comeram até se fartar. E sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes. 12 cestos cheios. Como que ele fez isso? As pessoas tinham pegado a força para fazê-lo rei. Os discípulos estavam sendo assediados, dando autógrafos, porque eles que multiplicaram, e eles que dividindo a glória. Jesus então os obrigou a entrar no barco e esperá-lo na outra banda do lago de Tiberíades, ou Mar da Galileia, enquanto ele despedia só a multidão e recebia toda a glória. E depois de despedir a multidão, ele subiu a um monte para orar. E quando estava lá em cima, entrou um vento sudoeste, alvoroçou e houve uma grande tempestade no mar. E Jesus os via da montanha, eles lutando, tentando chegar do outro lado. O barco subia, batia, água entrando, eles tirando água, um sufoco. Entre a 3ª vigília e a 4ª vigília da noite, por volta das 3h15 da manhã, Jesus saiu do monte e foi lá com os seus discípulos andando sobre as águas. E os discípulos, quando viram aquele vulto, e lá tem muita crença no mar, tem muita crença de fantasmas, quando eles viram Jesus, pensaram que era um fantasma. Ah, fantasma! E começaram a remar, e Jesus tentava passar à frente, eles remando, e Jesus falou, calma, sou eu.
E Pedro, como sempre, esse Pedro era fantástico. Ele saiu com cada uma. Ele falou: se és tu, deixa eu ter contigo sobre o mar. Jesus falou: vem. E ele pulou do barco. Pasmem, ele não afundou. Toim, toim, toim. E ele foi andando sobre o mar, onda. Ele andando sobre as ondas. Dizem os surfistas que foi a primeira aula de surf da história. Jesus foi o primeiro surfista, o primeiro que andou sobre as ondas. E Pedro, o primeiro aluno de surf, que estava aprendendo a andar sobre as ondas. Aí Pedro olhou para o vento que estava forte, ficou com medo e começou a afundar. E embora fosse um excelente nadador, ele pensou que fosse morrer e gritou: salva-me, Senhor. Jesus veio caminhando, imediatamente pegou pelo braço, levantou e falou: homem de pouca fé, por que duvidaste? Vamos. E os dois voltaram. Tubo. E eles foram andando até o barco. E eles chegaram ao barco, subiram ao barco. E quando eles subiram ao barco, o vento parou e o mar se acalmou. Os discípulos se ajoelharam e disseram: verdadeiramente esse homem é filho de Deus. Esse é Deus. Não existe truque para parar uma tempestade. E eu coloquei: algo sobrenatural acontece na vida desse homem. Eu estava curiosíssimo como ele consegue fazer isso. Numa outra ocasião, começaram a aparecer doentes. Depois que ele transformou essa água em vinho, multiplicou os pães, apareceu um cego. E o cego gritava: Bartimeu, filho de Timeu, fiz o levantamento. Cego de nascença. Ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aquele cego enxergava muito, porque ele enxergou que esse Jesus era Deus, enxergou que esse Jesus era o Messias, enxergou que nesse Jesus estava a cura do seu problema, e ele enxergou que ele precisava fazer algo. Ele enxergou muita coisa que a multidão não enxergava. Ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tenha paixão junto comigo, tem um sentimento que eu estou sentindo, se bota no meu lugar para ver como é que é ruim ser cego. E o pessoal batia: fica quieto, chutava ele: cala essa boca, porque ele era considerado marginal. E quanto mais batiam, mais o cego gritava. Jesus parou e mandou chamá-lo. O cego deu um pulo e jogou a capa fora. Nenhum cego se desfaz da sua capa, porque é a sua identidade, é a sua casa, sua proteção. Ele jogou a capa fora e foi feliz, querendo saber onde estava. Levaram ele, chegou de frente. Jesus falou: o que queres que te faça? Ele falou: Senhor, que eu veja. E Jesus falou para ele: vê. Imediatamente o cego foi curado. A primeira coisa que ele viu, o rosto de Jesus. Ele tocou em Jesus e ele começou a pular pelo caminho. Pular não é novidade, ele não era aleijado, ele era cego. Então pular era tranquilo, mas pulando e vendo. Ele podia pular cego mesmo, mas ele pulava e via. Eu fui investigar, esse rapaz nasceu cego. O pai dele é o Timeu, o nome dele é Bartimeu. Bartimeu era cego e Jesus curou um cego. E eu estava ficando chocado, falei: mas ele não pode. Eu tinha ficado furioso um pouco tempo antes, porque ele dizia que era Deus. Uma vez a multidão estava grande. João relata no capítulo 6, que ele falou: quem não comer minha carne e não beber meu sangue não pode andar comigo. Quem não estiver disposto a incorporar na sua vida esse estilo de vida, porque eu não estou pregando uma religião, mas eu estou sugerindo para que vocês tenham uma vida, e eu sou a vida de vocês. Eu e o Pai somos um. Quando ele disse que era Deus, as pessoas ficaram muito chocadas com aquilo. E ele falou: se vocês não aceitam essa verdade, podem ir embora. Foi embora todo mundo. Parecia que ele não queria juntar uma rebelião. Ele mandou o pessoal embora e o pessoal foi, só ficaram os 12. Ele perguntou: quereis vós também ir? Pedro, de novo, fala: Senhor, para quem iremos nós, se tu tens as palavras de vida eterna? Para quem iremos nós? Esse Jesus começou a fazer milagres. Ele curou esse cego, da outra vez um aleijado. As pessoas trouxeram um aleijado, a casa estava cheia, onde ele chegava agora as multidões aglomeravam-se. Eu pensava: que homem é esse? Esse não é o Zezinho, filho do Zé da carpintaria? Que homem é esse? E ele começou a curar cego, aleijado, surdo, mudo, tudo começava a ser curado. E um dia ele estava numa casa e os homens trouxeram um homem numa cadeira, numa cama, um aleijado, não tinha como entrar. Esses homens subiram o telhado, amarraram cordas e desceram o homem pelo telhado. Quando Jesus viu a fé deles, não foi só do homem não, a fé deles, falou: levanta, toma tua cama e vai para tua casa. O homem imediatamente ficou curado, pegou a caminha dele e foi para casa. Olha que detalhe interessante,
toda a religião judaica, e hoje não é muito diferente, tenta trazer as pessoas para a igreja e prendê-las na igreja todos os dias para não terem tempo de pecar. Mas Jesus, quando curava, ele dizia: você está salvo e vai para a sua casa, porque o evangelho do reino te leva para casa, não te tira de casa. O teu primeiro ministério é a tua família. O teu primeiro ministério está na tua casa, abençoar e servir os teus. O teu segundo ministério está em abençoar o teu próximo, seja ele teu amigo, colega de trabalho ou quem quer que seja. E quando você se reúne aqui é para celebrar, é para comemorar e agradecer tudo que Deus tem feito através de você na vida dos outros. Porque o evangelho do reino não faz você querer bênçãos, faz você querer ser bênção na vida de alguém. Esse é o evangelho do reino. Jesus, quando curava, irmãos, quando ele curava, ele falava: levanta e vai para a tua casa. O homem pegou a cama e foi para casa, pulando, feliz. Ele estava curado. Quando eu comecei, aí eu já peguei essa parte, porque foi quando eu estava fazendo essa investigação, começaram esses milagres a acontecerem, e eu estava junto. Eu não acreditava. O homem tinha a perna torcida, torta, fina, atrofiada. A perna foi voltando ao normal. Ficou igual perna de jogador de futebol. O homem ficou com um pernão e foi para casa correndo. Não pode. Mas ele não pode ser Deus, mas ninguém cura se não for Deus. Outros milagres vieram acontecendo. Na minha investigação, eu separei alguns para comentar com você, porque mexeu demais comigo. O último milagre, de tantos que ele fez milagres demais. Muitos milagres. Uma vez um endemoniado em Gadara, na região de Decápolis, um homem que quebrava correntes, vivia nos túmulos, um homem perigosíssimo, mas que a sociedade botava comida lá para ele comer, porque toda a sociedade, toda a igreja mantém os seus gadarenos vivos, porque enquanto tiver um gadareno, qualquer pessoa se sente melhor. Fala: mas também não sou tão ruim quanto ele. Por que as igrejas têm as ovelhas negras? Porque enquanto tem ovelha negra, eu posso dizer: mas meu filho não é tão ruim quanto fulano. Eu estou até pecando, mas não estou igual fulano. Porque há um interesse em camuflar nosso pecado com o erro dos outros. O gadareno era um talismã da sociedade. Era aquele que a sociedade falava: ele é ruim, nós não. Quando ele viu Jesus, ele veio correndo e falou: Jesus, filho de Deus, o que nós temos contigo? E Jesus falou: cala-te, sai. E os demônios, aquelas vozes todas vociferando dentro dele, falou: nós podemos ir para os porcos. Ele falou: pode. 3.000 porcos ficaram endemoniados e gritando, alucinados, se jogaram num precipício e morreram. Os homens expulsaram Jesus de lá. Eles não queriam que vidas fossem salvas, porque naquela época, como hoje, o capitalismo, o dinheiro é mais importante do que vidas. Embora aquele homem tivesse liberto, sóbrio, mas eles não queriam saber de vidas transformadas, eles queriam saber de dinheiro no bolso. Até demônios se submetiam a Jesus. Mas, queridos, teve uma vez, Jesus tinha muita amizade com Maria, Marta e Lázaro, e aí ele foi chamado porque Lázaro estava doente. O amigo dele falou: olha, Lázaro, o seu amigo que o senhor ama, está muito doente, vem. E ele demorou mais um pouco fazendo o que tinha que fazer. Quando ele foi, Lázaro já tinha morrido há 4 dias. Os judeus creem que até 3 dias uma pessoa pode voltar à vida. Então Jesus esperou para ficar 4 dias, para não ter nenhuma crendice, uma superstição que sustentasse a fé deles. Quando Jesus chegou, uma choradeira. Existia uma profissão, as carpideiras, mulheres que se vestiam de preto e gritavam e choravam nos enterros, ganhavam por isso, porque o judeu pensava: minha tristeza é tão grande que eu sozinho não posso expressá-la, então vou chamar gente para me ajudar a expressar o tamanho da minha tristeza. As carpideiras gritavam, choravam, se descabelavam. E quando Jesus veio, a irmã do Lázaro veio e falou: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus falou: não, ele não está morto, ele dorme. E ele vai ressuscitar. Ela falou: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia, Jesus, mas ele está morto, eu estou falando que ele está morto, já tem 4 dias. E todo mundo chorando. E Jesus comoveu-se, porque se tinha uma coisa que ele era uma pessoa que se compadecia. E ele chorou. Ele chorou junto, as pessoas chorando, ele chorou, sentindo a dor das pessoas. E ele fala: me mostra onde que colocaram.
chegando no túmulo, a outra irmã viu e falou a mesma coisa, e aquela choradeira, Jesus falou: tirem a pedra. Eu esperava, essa era a chance, que ele falasse: afastem-se, e com um passe de poder fizesse: não podia fazer isso? Todo mundo ia ver o poder de Deus. Ele não queria ser Deus, ele não disse que é Deus, que é filho de Deus, que ele e o Pai são um, mas ele fala: tirem a pedra. E eu ficava curioso com os métodos de Jesus, sempre fiquei curioso, sempre fiquei. Daqui a pouco eu vou falar de outro método dele que me deixou muito chocado, mas ele falou: tirem a pedra. E fala: Jesus, está fedendo, tem 4 dias, o corpo já está se decompondo, e é um lugar preso, quente, deve estar com bicho já. Falou: tirem a pedra. Quando tiraram a pedra, irmãos, aquele bafo de morte saiu, impregnou todo o ar, que fedor. E Jesus chegou na porta, orou ao Pai, chegou na porta do túmulo e gritou: Lázaro, vem para fora. Falei: aí é demais. Aí ele já está forçando a barra, o homem está morto, está podre, um vulto lá dentro. O vulto veio saindo, e sai aquele homem que ele estava amarrado em panos, e sai igual a linguiça, pulando, andando amarradinho. Lázaro ressuscitou. Lázaro ressuscitou, tiraram. Ele falou: desatai-o e deixai-o ir. Nunca ele curava para ficar, ele curava para ir para casa, para abençoar a gente. Você foi criado para ir e abençoar a gente. Lázaro, querido, tiraram os panos e Lázaro se apresentou curado, não estava podre, a pele igual de criança, e Lázaro sorrindo, era amigo de Jesus, ele deu um abraço em Jesus, e aquela gente chorando começou a gritar: aleluia, glória a Deus, e foi uma coisa que me contagiou, fiquei arrepiado, meu olho encheu de lágrimas, e eu coloquei no relatório: eu não entendo, eu estou perplexo. Eu fiquei perplexo, falei: ele não pode ser Deus, mas ninguém traz vida se não for Deus, ele é ou não é Deus? Eu já não estava mais preocupado com a revolução, meu coração estava borbulhando: ele é ou não é? Ele é Deus, mas ninguém faz isso. Lázaro está vivo, Lázaro está vivo. Eu nunca imaginei uma situação dessa. Eu falei: eu estou ficando louco, mas o Lázaro está vivo. Mas um dos seus discípulos, logo depois, o que ele confiava mais, o tesoureiro do grupo, que ficava com a bolsa das contribuições, mulheres ricas sustentavam o ministério de Jesus, davam as melhores roupas para ele. Ele se vestia bem, inclusive, muito bem. Jesus usava a roupa mais cara que existia. Quando ele, no final, quando ele foi condenado, lançaram sorte sobre a sua túnica, porque não tinha costuras, e segundo a história, essa túnica sem costura era a mais cara que existia na época. Jesus usava bem vestido, e as pessoas davam grandes contribuições, e ficavam na bolsa. Judas desviava o dinheiro, e um dia ele estava no jardim do Getsêmani, chegaram os soldados, e esse Judas o beijou no rosto, para identificá-lo, porque não tinha como identificar Jesus no meio do grupo, ele se vestia igual, tão bem quanto os outros, e ele não tinha nada de especial, ele não falava diferente, ele não falava amados irmãos, não, ele era gente que falava a linguagem do povo, ele tinha que ser beijado, não tinha como identificá-lo. Judas beijou, e os soldados pegaram. Pedro, com raiva, pegou a espada do soldado e meteu na cabeça do soldado. O capacete romano é assim, fica só a orelha de fora. Ele bateu para matar, mas pegou só na orelha, cortou a orelha do soldado. Jesus falou: Pedro, para. Foi para isso que eu vim. Pegou a orelha, botou no lugar e fez a primeira plástica da história. Ficou uma orelha perfeita. Dizem até que ele botou a mão na outra para ficar igual. O soldado ficou feliz da vida, ficou bem melhor. Jesus foi levado para ser interrogado. Ele apanhou a noite inteira. Os soldados o torturaram. Como um investigador, eu pude entrar. Eu não aguentei a ver a cena. Botaram uma venda no olho dele, uma capinha,
uma cana na mão, espinhos na cabeça, e davam pancada nele, falavam: vai, rei dos judeus, adivinha quem te bateu? E batiam. Quem foi? E riam. A noite inteira espancaram, até que ele não aguentasse mais. De manhã, pegaram Jesus, colocaram Jesus preso num tronco, pelas mãos, o tronco do azorrague, e o chicotearam. O azorrague é um chicote de couro com um pedaço de ferro ou osso na ponta, e os romanos são peritos em chicote. Um homem normal morre com 40 chicotadas, então eles davam 39. O azorrague, quando ele pega, ele crava e arranca o tecido adiposo. Alguém chicoteado por azorrague fica com as costelas à mostras, os nervos intercostais aparecendo, pedaços da coluna cervical ficam de fora, ossos aparecem, porque arranca a carne toda. Ele já cansado, da noite inteira apanhando, ele foi chicoteado por azorrague, rasgaram literalmente Jesus. Depois colocaram a haste da cruz para ele carregar. Ele cansado, ele caía no chão e se ralava, levantava, ele ia caindo e ralando, e foram ralando Jesus pelo caminho. E ele não abriu a sua boca. Eu vou confessar, nessa parte eu estava chorando, porque nenhum ser humano seria capaz de passar por aquilo, simplesmente por um ideal. E ele foi levado, foi amarrado e perfurado com pregos enferrujados, com dois objetivos. Primeiro, para prender, e o enferrujado, que deixavam de propósito, para gerar tétano no crucificado, e a dor do sistema nervoso era insuportável. Pregaram pés, mãos e levantaram ele nu, e ele não abriu a sua boca. Quando ele abriu a boca, foi para perdoar pessoas, foi para abençoar pessoas. E eu estou ali olhando, chocado com aquilo. Eu falei: meu Deus, isso vai parar aonde? Deu meio-dia e o sol se escureceu. O maior eclipse da história. Ficou de meio-dia às 3 da tarde, escuro como a noite. Houve trevas sobre a terra. Eu fiquei tão chocado, eu olhava, eu não acreditava em tudo aquilo, em toda a investigação que eu fiz. 3 horas da tarde, ele deu um grito e fala: Pai, na tua mão entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Quando ele expirou, o véu do templo se rasgou de cima até embaixo, como se Deus estivesse rasgando o véu. E eles, depois eu entendi o significado, diziam: agora o caminho está aberto, o acesso é a todos. Os túmulos se abriram, ressuscitou uma porção de gente e veio para Jerusalém. As pessoas começaram a se agonizar e começaram a bater no peito, rasgar a roupa e ir saindo dali. E diz na Bíblia, na tua Bíblia, lá em Lucas 23, e um centurião que estava diante da cena disse: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Numa outra tradução diz: esse homem era o justo. E esse centurião que está na sua Bíblia era eu. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso
posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Todo dia o relógio toca, logo eu acordo e respiro fundo. Abro a janela do meu quarto, olho para o alto, agradeço a tudo. Busco fazer o meu melhor para retribuir tudo que ele me faz. Mas sei que isso é impossível, fico mais contente, ele é tudo e muito mais. E o mínimo que eu posso fazer é me entregar completamente ao que disse. Pregar o evangelho pelo mundo, levando sua palavra e fazer cumprir o ID. Existe pressa, porque a seara é grande, mas os trabalhadores ainda são... Bom, eu estou aqui com a Kátia, ela é a líder do Ministério Jovem aqui da Vida Nova. Kátia, como é que é para você, né, pro Guilherme? O Guilherme não pôde estar aqui, ele está viajando. Mas são experiências únicas, né? Vocês acabaram de vir no retiro, que foi maravilhoso. Né? E a gente sabe que os jovens que estão aqui, eles realmente foram impactados. A gente vê isso no rosto deles, né? Então, como é que tem sido essa experiência para você? Pra gente é muito gratificante, quando a gente faz um espaço jovem, consegue unir todos eles, voltar de um retiro, eles com amor à flor da pele, porque foi o tema do nosso retiro, e ver a unidade deles, Deus trabalhando o caráter de cada um, isso não tem preço. Isso realmente não tem preço. Kátia, eu gostaria que você falasse um pouquinho desse trabalho que é realizado, né? Eu estava conversando com a Thaís, ela falou, né, desse espaço jovem. A gente sabe que a Igreja Vida Nova é uma igreja grande, muitas pessoas passam por aqui, mas muitos não conseguem, né, permanecer. E eu sei que essa é mais uma forma de evangelismo, né? E como é que vocês realizam esse trabalho? Na verdade, o Espaço Jovem ele é realizado um domingo sim, um domingo não, no intuito de agregar novos jovens que estão chegando na igreja e de evangelizar aqueles que estão vindo pela primeira vez. Então a gente faz uma integração. Esse domingo agora que você está vendo aí, conferindo com a gente está fazendo o tema da festa retrô. Então tem jovens com roupa do ano 60, eu inclusive também estou, adquiri a boca de sino aí de novo, para atrair a juventude, porque ao contrário do que as pessoas dizem aí fora, jovem cristão não é careta. A gente é muito pra frente, mas a gente entende que não precisa se submeter às coisas desse mundo, que é possível viver em santidade com Cristo. Não, mas eis-me aqui. Come on, come on, come on, come on, com a mão pra cima. Como o nosso Deus é maravilhoso, né? Cada dia a gente tem uma experiência nova com o Senhor, e eu tenho a plena convicção que você, assistindo às nossas programações, você foi agraciado, você foi favorecido. Eu quero convidar você e toda a sua família para estar conosco. Esse mês agora é um mês maravilhoso, onde nós teremos aqui no Centro Familiar Vida Nova, aqui em Santos, nós teremos o Congresso do Jovem. Meu Deus, coisa maravilhosa. Teremos a presença aqui de Davi Silva, um adorador por excelência. Davi Silva estará conosco aqui com toda a sua equipe, e você precisa estar conosco. Logo após, nós teremos ainda nesse mês, teremos aqui a presença do Ministério do Ipiranga no Congresso dos Adolescentes, também vai marcar esse mês.
Esse mês de outubro aqui é um mês que está marcando aqui no Centro Familiar Vida Nova aqui em Santos. E você não pode ficar de fora, venha com toda a sua família, nós aguardamos vocês. Eu vou orar por você agora e por toda a sua família e tenho certeza que Deus há de abençoá-los. Senhor nosso Deus e Pai, como o Senhor é bom. Tua palavra diz que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Eu quero pedir a Ti que o Senhor olhe com misericórdia, com compaixão para essas pessoas que muitas vezes estão enfermas e precisam Te conhecer como Jeová Rafa, o Senhor que sara, o Senhor que cura. Meu Deus, mande com que a Tua palavra venha e tenha um efeito poderoso, curador sobre essas vidas. Olha para aquele que está talvez estressado, cansado, para que possa ter uma renovação espiritual. Eu peço que o Senhor venha em direção daquela família desajustada, aquele casamento fracassado, meu Deus, e dê uma palavra de ordem para que tudo isso se ajuste, porque tudo isso o Senhor é poderoso para fazer. Eu peço que o Senhor, nesse momento, esteja abençoando estas vidas que estão nos assistindo, como toda a família, Senhor, para que eles sejam, na verdade, agraciados pelo Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo, pelo Teu agir, pelo Teu atuar. Nós trazemos a nossa gratidão a Ti, em nome de Jesus. É isso aí. Até o próximo programa. Que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Espera aí. Agora queremos ver a força. Tudo aqui é para Ele. Pressão, mais pressão. Dias 17 e 18 de outubro, Congresso Conexão Jovem. Tema: Praticando o Amor Incondicional. Com a ministração do pastor e cantor Davi Silva. Serão 2 dias de comunhão, palavra e transformação. Entrada, 1 quilo de alimento ou R$2. Na Igreja Vida Nova em Santos, Rua Manuel Tourinho, 171 Macuco. Conexão Jovem, vivendo um novo tempo, construindo uma linda história. Quanto mais te conheço, eu te quero mais. Quanto mais te conheço, eu te amo mais. Quanto mais te conheço, contigo eu quero estar.
Eu quero fazer um convite todo especial para você. Você sabia que a nossa família não pode fracassar? A gente tem visto tanto complô do inferno para destruir a família, é filho drogado, é marido indo embora, é esposa indo embora, é filho se rebelando, é rebeldia, tanta maldade nesse mundo. Mas existe um segredo para você, é orar e jejuar. Nós estamos toda segunda-feira, na tarde do Clamor pela Família, jejuando e orando para que você possa ter a sua vitória. Então venha estar conosco aqui, toda segunda-feira, a partir das 13 horas, nós já estamos orando. E às 15 horas começa o grande Clamor pela Família. Então venha estar conosco aqui, em nome de Jesus. Que a família é o teu projeto e sempre vai vencer. Minha família, presente do Senhor, firmada no amor do nosso Pai, que sempre está. Mãos com uma missão. Com sede em Santos, tem o objetivo de divulgar o Evangelho, enviar ajuda humanitária, doar alimentos, remédios às pessoas carentes do Nordeste do Brasil e exterior. Com parcerias em vários projetos. Projeto Meu Peixinho, alcança crianças da Ilha Caiçara do Maranhão. Projeto em Ação, com trabalho social no sertão nordestino. Prepara, envia e sustenta missionários no campo. Seja um voluntário dessa missão. Ligue 98-850-3248. Mãos com uma missão, promovendo o amor em ação.